Olá pessoal, sejam bem-vindos ao 5º episódio do Bluesoft Podcast. Eu sou o André Faria. Eu sou o Luiz Faia Júnior e o nosso tema hoje é sobre planejamento ágil. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso e além, é claro, das novidades, artigos, blogs, livros, coisas relacionadas a desenvolvimento ágil de software. Nosso tema, então, a gente vai começar a falar um pouquinho sobre planejamento ágil. Planejamento no desenvolvimento ágil é algo muito constante, que acontece o tempo todo. Exatamente por se trabalhar com pequenos ciclos, né, de desenvolvimento, é necessário estar planejando sempre. E uma pessoa essencial que tem que estar presente o tempo todo para que o planejamento seja feito de forma satisfatória é o visionário, né, que na verdade também pode ser chamado de cliente. No caso do Scrum, chama-se de Product Owner, é quem tem a visão do produto, né? Os projetos geralmente acabam nascendo de ideias de pessoas, ideias que geralmente servem para tornar um determinado tipo de processo um pouco mais eficiente ou automatizado. Então essa pessoa, esse visionário, Product Owner ou cliente, ele tem que saber exatamente qual é o objetivo do projeto, o que o projeto deve atingir, por que ele agrega valor para alguém e como que se mede se aquele projeto foi bem sucedido ou não. Então é um papel muito importante. O cliente tem que estar sempre presente. Essa é uma frase muito conhecida do XP, né? Então é uma pessoa, um papel que tem que existir. E esse cliente, esse visionário, ele se expressa através de histórias. É muito comum, é assim que a gente trata requisitos em desenvolvimento ágil. Histórias de usuário, que são descrições, nada mais do que descrições geralmente simples, bem curtas, do que esse visionário quer. Quais são as funcionalidades que ele precisa que o software tenha, né? Geralmente a gente chega para conversar com o cliente, tem uma discussão não sobre a parte técnica, nada disso, sobre a necessidade que ele tem em cima do software, né? E conforme ele vai contando, a gente vai escrevendo como se fosse por isso que tem o nome de história, né? A gente vai descrevendo o que ele está solicitando. Existem vários formatos, até alguns padrões, né? O Mike Cohn escreveu um livro somente sobre esse tema, chamado User Stories Applied, e ele criou um modelinho, né? Que é bastante usado, geralmente é assim, como e aí o papel, por exemplo, como usuário, eu gostaria de cadastrar um produto, algo desse tipo. Com a finalidade de, exatamente. Então você descreve, né, qual o perfil da pessoa que vai usar aquilo e qual a finalidade, né, o que ela precisa fazer e qual a finalidade daquilo, que é basicamente o que um bom requisito precisa ter, né? E para a gente transformar essas histórias do usuário, essas solicitações do usuário em algo que seja que sirva para a equipe de desenvolvimento, a gente tem que levantar alguns critérios, né, de aceitação para a equipe saber quando ela vai saber que aquilo está pronto ou quando aquilo vai ser aceito pelo cliente, né? O cliente vai definir qual é o sucesso, quando você teve sucesso naquela implementação daquela história, né? Exatamente, são os critérios de aceitação que vão ser utilizados inclusive na construção dos testes de aceitação. Como é que eu sei que aquela história está funcionando, né? Por exemplo, adicionar um carrinho de compra, adicionar um produto no carrinho de compra, né? O produto deve constar no carrinho, algo desse tipo. São os critérios de aceitação. Quando o cliente escreve uma história dessa, ou mesmo que não seja ele que escreva, mas quando ele está participando desse processo de criação de histórias de usuário, ele se responsabiliza por aquilo que ele está escrevendo. Então isso que é uma coisa muito bacana, né? O mais importante de toda essa ideia de planejamento ágil é a participação ativa do cliente nesse processo. Legal. No Scrum, a gente tem algumas reuniões, alguns papéis, né? Uma das reuniões, dividida em duas partes, na verdade, são as reuniões de planejamento, né? No começo de uma iteração. Então, nesse momento, a primeira reunião, que é o planejamento 1, chamado planejamento 1, a gente fala sobre o que vai ser feito, né? A gente escolhe as histórias, tarefas que vão ser desenvolvidas, e na segunda parte seria o como serão implementadas aquelas necessidades do cliente, né?
E aí nesse momento da reunião que a gente define o que são histórias e o que são tarefas, né? Na verdade, as histórias, elas são essas funcionalidades. E as tarefas é o que nós transformamos a história depois para que ela possa ser realizada. Então, geralmente, a gente quebra uma história em diversas tarefas, né? Uma história de usuário, ela tem que ser algo que tenha valor de negócio, que represente algum valor de negócio. Então, geralmente, a história de usuário não vai ser algo do tipo criar uma tabela de produtos no banco de dados. Não pode ser algo assim. Tem que ser algo que represente valor, né? Então, criar um cadastro de produtos para que tal. E como parte dessa história de usuário, de um cadastro de produtos, aí vai haver sim uma tabela de produtos, uma tela para cadastro, diversas validações ali que podem existir. Então, as tarefas, elas geralmente são as partes, né, que são necessárias para que a história se concretize, seja transformada efetivamente em software. Legal. Tem algumas maneiras de se escrever uma boa história, né? Existem qualidades ou atributos de uma boa história, né? A história, segundo Mike Cohn também, ela tem que ser independente, né? Uma boa história tem que ser independente. Por que ela tem que ser independente, né? Se ela tem uma dependência de outra história, de forma que ela só faça sentido se uma outra história estiver pronta, existem uma série de problemas que você vai ter. Principalmente em uma das coisas mais importantes, né? Que é a priorização. A priorização é trabalho do visionário, é trabalho do Product Owner, do cliente, quer saber o que é mais importante para mim nesse momento, o que eu preciso que seja desenvolvido antes. Deve haver uma ordem bem definida, uma prioridade de valor de negócio. Então, se existem dependências entre tarefas, é complicado. Você pode ter uma tarefa lá no alto que é muito importante, mas que na realidade ela depende de uma que não tem importância quase nenhuma ali. Então, na verdade, elas têm que andar juntas. Para que essa importância seja feita, antes tem que ser essa menos importante. Então, quando você tem dependências entre elas, você começa a ter problemas desse tipo, né? Toda tarefa tem que agregar valor, né? Esse é um outro atributo. Ela tem que trazer algum tipo de benefício. Por isso que, como antes eu disse, você nunca tem tarefas técnicas. Isso não quer dizer que você não pode fazer coisas técnicas, como, por exemplo, atualizar um framework determinado que seja utilizado ou algo assim. Isso pode e deve ser feito, é importante a atualização tecnológica. Mas isso tem que ser feito sempre para atingir algum valor de negócio de alguma dessas histórias. Nunca vai ser uma solicitação direta do cliente, uma história de usuário. Então, as histórias de usuário têm que agregar valor. E elas precisam ser estimáveis também. A equipe precisa poder estimar, precisa poder ter uma ideia de quanto tempo, de qual a complexidade daquilo, né? E pequenas. É importante que elas sejam pequenas, exatamente para facilitar o entendimento, para evitar confusões, para evitar que as pessoas não consigam compreender efetivamente o que aquela história representa. E para facilitar a estimativa, né? Se elas não forem pequenas, a gente tiver algo muito grande, é difícil você ter uma ideia do tempo que vai levar ou da complexidade de cada uma. Por isso que a gente quebra em pequenas partes, né? Em várias tarefas para que seja estimado mais fácil, né? Na verdade, existe até uma terminologia, né? Quando se tem uma história muito grande, chama de épico, né? E aí quando ela é média, chama de tema. E aí a menorzinha é a história. Então imagina algo do tipo, desenvolver um módulo de contabilidade. É um épico, né? Quantas coisas tem ali. Agora, por exemplo, desenvolver um relatório de demonstrativo de lucros e perdas. Então pode ser uma história, esse relatório pode ser uma história, né, que faz parte de algo maior, que seria a contabilidade. Mas é muito importante, e isso leva a um outro atributo, que é o atributo de que a tarefa tem que ser negociável, que é o seguinte, né, não necessariamente tudo que o cliente pensou no início, né, e essas tarefas elas são acumuladas em uma lista na verdade as histórias são acumuladas em uma lista de histórias, que no Scrum a gente chama de backlog, priorizado, como nós falamos antes, e nem tudo aquilo realmente precisa ser desenvolvido. Então ela tem que ser negociável no sentido de que o cliente tem que entender que aquilo não precisa ser feito a todo custo. Aquilo precisa ser feito se realmente agregar valor, como foi
né, uma das qualidades que a gente falou anteriormente, e é necessário que aquela tarefa só seja detalhada, só seja realmente aquela história, que só se fale sobre aquela história quando estiver próximo do desenvolvimento dela. Por isso, na iteração que essa tarefa entrar, quando ela fizer parte do Sprint Backlog, quando ela realmente for ser desenvolvida, aí sim a necessidade de se entrar em maiores detalhes, de o cliente explicar aquilo melhor e pensar realmente em como ele quer que aquilo funcione. Porque senão acaba gerando um desperdício, né? Deixar tudo bem detalhado, sendo que pode ser que aquilo, daqui 3, 4 meses, não seja mais nem sequer necessário. Já mudou, a necessidade já mudou, né? Ou ele nem precisa mais daquilo. Nem precisa mais. Nós temos experiência bastante, por exemplo, com a área tributária, fiscal. Às vezes o cliente solicita alguma coisa, só que aquilo não é tão importante para ele, então ele deixa no final da lista de backlog. E quando realmente chega o momento daquilo ser feito, ele já nem precisa mais, então ele descarta. Imagina se ele tivesse perdido tempo e junto com a equipe de detalhar aquilo, de pensar como aquilo seria ou não seria, seria um desperdício, né? Por isso que deve se fazer somente no momento em que é necessário. O pessoal acaba esquecendo também, né? Vai passando o tempo, a gente vai esquecendo do que foi conversado, daquilo que não ficou escrito, a gente não lembra mais, né? Então é complicado. Inclusive, nas reuniões de planejamento que a gente faz, né, a gente procura selecionar das tarefas que vamos executar durante aquela iteração, seja ela de uma semana, de 2, até de 1 dia, a gente fez algumas experiências assim, a gente não pegar mais tarefas, se comprometer com tantas tarefas quanto caiba naquela iteração, né? Então a gente não fica planejando mais do que aquela iteração, ou não fica passando para a equipe tudo que vai, alguma coisa que possivelmente vá além daquela iteração, porque o pessoal acaba esquecendo, né? A gente faz um planejamento mais ou menos do que a gente acha que vai caber na iteração, baseado na estimativa, no histórico, e na próxima iteração a gente conversa novamente, vai estar mais fresco, né? Vai estar mais fácil de se desenvolver, porque a gente seria mais just in time, né? Na hora que precisa planejar, a gente passa para a equipe e a equipe desenvolve, e depois na próxima iteração começa tudo de novo. É verdade. Legal. Também o último de todos os atributos é que a história precisa ser, todo momento eu confundo tarefa e história quando eu estou falando, agora eu estou me referindo à história. A história, ela precisa ser testável também, né? Isso tem a ver, está ligado diretamente com aqueles critérios de aceitação que nós falamos, então é preciso que se defina critérios que possam ser validados depois para que se saiba se aquela tarefa realmente está funcionando como deveria ou não. E uma dica interessante para quem se interessa por esse assunto de histórias de usuário, de requisitos e planejamento ágil, é alguém que não está muito ligado com o desenvolvimento ágil, é o Jason Fried, da 37 Signals, e ele fala sobre uma coisa chamada de feature bloat, que é como se fosse um conjunto de funcionalidades exagerado, né? E ele trabalha muito lá com o pessoal da 37 Signals em evitar fazer coisas que não sejam realmente importantes. Muitas coisas se pede que não é realmente importante. Aquele relatório do Caos, ele diz exatamente isso, que 20% das coisas que são desenvolvidas são efetivamente utilizadas no dia a dia. Os outros 80%, que muitas vezes custaram até mais para serem feitos do que os 20%, não são. Geralmente é o que a gente chama de perfumaria, coisa desse tipo. Então, procure evitar essas coisas e focar nesses 20%, que são as coisas que realmente agregam valor. Recapitulando toda a parte do planejamento ágil, né, para dar uma noção geral de como isso funciona, nós temos então uma reunião de planejamento onde o cliente vai trazer suas solicitações, suas necessidades, né, e essas solicitações estarão priorizadas em uma lista, né, de acordo com o que é mais importante para ele, que vai agregar mais valor para aquele cliente. E essas histórias, então, precisam ser desenvolvidas dentro de uma iteração. A equipe vai escolher quais histórias consegue entregar durante aquela iteração. Ela se compromete com o que ela consegue entregar. E para isso ela precisa fazer uma estimativa, né? Exatamente. No desenvolvimento ágil, a equipe toda participa da estimativa. Então existem algumas técnicas diferentes. A mais difundida delas é o Planning Poker,
que consiste em uma técnica onde cada desenvolvedor recebe um baralhinho com algumas cartas que tem alguns valores. Esses valores geralmente seguem a escala de Fibonacci. E esses números podem representar coisas diferentes. Alguns usam esses números para representar dias, outros para representar tamanho. Então, pergunta-se para a equipe, depois de explicada, bom, essa história é isso, isso, isso e isso. O cliente vai apresentando de acordo com a prioridade e a equipe vai decidir quanto aquilo vale. Então, todos jogam uma carta representando um valor, por exemplo, em dias. Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo. Então, aquele que jogou o maior valor vai explicar por que ele jogou o maior valor. Às vezes ele conhece bem daquilo, sabe que existe uma complexidade. E aquele que jogou o menor valor também explica. Bom, joguei o menor valor porque eu sei que é fácil, já fiz assim e tal. E depois a equipe pode jogar novamente, né, tendo os argumentos dos dois em mente, até que se chegue num consenso. Então aquele consenso fica valendo como uma estimativa feita por toda a equipe de quanto tempo se leva para fazer aquela tarefa. Uma outra forma é através de tamanho. Então toma-se por referência uma tarefa qualquer, por exemplo, fazer um cadastro, sei lá, e diz que aquilo vale 2, por exemplo. E sempre que se tem uma nova história, se faz uma comparação com aquela referência. Bom, se aquilo vale 2, essa aqui, quantas vezes demora mais do que isso? Quantas vezes é maior do que essa aqui? Então chega-se num valor e o pessoal joga pensando dessa maneira. Aí você consegue ter uma ideia ao longo do tempo de quantos pontos, né, a sua equipe consegue entregar por sprint. Então é mais ou menos essa quantidade de dias que a sua equipe tem para trabalhar, se for em dias, ou a quantidade, o tamanho, né, a quantidade de pontos que a sua equipe consegue entregar. E aí quando se chega nesse limite, então, na ordem de prioridade, você consegue saber, bom, eu vou conseguir entregar para você então essas 4 primeiras histórias nesse sprint, nessa iteração. Aí então você pode ter bem definido o que você vai fazer, que é o objetivo do planejamento 1 do Scrum. Exato. Legal. Isso é para dar uma noção, né, maior de como funciona o fluxo, o processo todo. E aí sim a gente encerra essa parte sobre planejamento ágil, que é esse principal tema do podcast. E agora vamos para a segunda parte. Novidades da comunidade ágil brasileira. Bom, pessoal, então agora vamos falar das novidades dessa semana, dessa quinzena, tanto a comunidade ágil nacional como internacional, começando por alguns eventos que estão vindo aí. Agora em março, nos dias 20 e 21 de março, aqui no Senac, em Santo Amaro, aqui em São Paulo, vai acontecer o Yahoo Brasil Open Hack Day. Eles desenvolvem alguns softwares, apresentam as ferramentas do Yahoo, né, para desenvolvimento também. Um evento interessante e gratuito. Também, recentemente, o Hugo Corbucci, da Agile Beats, ele teve uma palestra aprovada na XP 2010, que é uma conferência que vai acontecer na Noruega, né, em junho, do dia 1º ao dia 4 de junho. É legal, né, ter uma pessoa daqui do Brasil fazendo palestra, demonstrando seu conhecimento lá fora. E o tema dele vai ser sobre Coding Dojo Cake Format, no formato cake. Tem várias pessoas desenvolvendo o mesmo problema, né, a mesma tarefa, com diferentes linguagens de programação em diferentes ambientes, né, máquinas. Vai ser bem legal, é um workshop de 180 minutos, uma experiência bacana. Né? Em relação ao Agile Brasil, que é um evento que vai ter em junho também, né, a gente tinha comentado no podcast anterior que o Martin Fowler vem para cá fazer o keynote, né? Isso. E ele deu uma entrevista pro Danilo Sato, né? Ele fez algumas perguntas pro Martin Fowler, inclusive sobre as expectativas pro Agile Brasil. E o Martin Fowler disse que não costuma criar expectativas, ele está muito acostumado a ir a eventos pelo mundo, e ele procura não criar expectativas. Essa foi a resposta que ele deu. Né? Sobre o tema do Keynote, também não foi uma resposta muito direta. Ele disse que nunca sabe o que ele vai falar, ele acaba descobrindo isso na hora. Ele até pôs um link de um artigo que ele explica sobre essa forma dele de apresentar, de falar. Então vamos esperar até junho para ver o que o Martin Fowler tem para nos dizer aqui no Brasil.
E nós estaremos lá, em Porto Alegre, em junho, né? Dia 21 e dia 25 de junho. Vai ser bem bacana esse evento. Inclusive submetemos uma palestra, quem sabe ela pode ser até aprovada. Verdade. Um outro evento internacional que vai acontecer em Atlanta, nos Estados Unidos, em abril, é o Lean Software and Systems Conference. E o Alisson Vale, que é aqui do Brasil também, ele foi convidado para fazer uma palestra que tem intitulada Making the Work Visible. Então eles têm muito conhecimento de Kanban, trabalham bem forte com isso. Na empresa dele chama Fidelis, que é lá do Espírito Santo. E ele vai falar sobre isso, sobre Kanban, sobre a experiência deles nesse assunto, né? E por falar em Kanban, teve um blog que eu acessei esses dias, chama Fragile, é da Inglaterra, e eles estão contando um pouquinho da experiência deles com Kanban, essa mudança para Kanban, né? O nome do post é The Switch to Kanban. Então eles falam de alguns prós e contras dessa mudança, né? Como ter um quadro para visualizar as tarefas, onde você consegue acompanhar e alterar prioridades, né? Fica mais visível para todos o trabalho, o fluxo de trabalho, e encontrar gargalos no processo, né? Então eles definem limites para cada coluna do fluxo e fica mais fácil de encontrar os gargalos, fica mais fácil de fazer as stand-up meetings também, as reuniões, e é interessante. Ele fala que por enquanto não tiveram nenhum problema, nenhum contra, mas que se requer muita disciplina porque é um pouco diferente do Scrum, né, em relação às regras. E eles estão contando ao longo do tempo as experiências que eles estão tendo com o Kanban, né? Bacana. Legal, e agora o balão do Manuel Pimentel. Na verdade, o Manuel Pimentel escreveu alguns dias atrás um artigo chamado A Arte de Fazer Balões Subirem. Basicamente, ele começa argumentando que o ser humano é orientado a metas, objetivos, propósitos e afins. Porque o homem é um ser teológico. Essa é uma definição de Aristóteles. E basicamente ele diz então, nós temos metas, nós as empresas temos metas. E trilhar um caminho rumo a uma meta nunca é algo totalmente fácil. Geralmente nós temos vários obstáculos. E temos também coisas que facilitam com que nós possamos alcançar essa meta. Existe um equilíbrio. É como o ar quente e o ar frio de um balão devem se equilibrar para que ele suba. E ele fala de uma ferramenta para que você possa alcançar as suas metas de forma mais eficiente, que te ajude a alcançar as suas metas, chamada análise de campo de força, Force Field Analysis. É uma técnica para se identificar as forças contrárias e as forças que te favorecem. Então você, identificando essas forças, ele sugere que você procure pegar um pedaço de papel e escrever 2 colunas, o que é a favor e o que está contra, né? E aí você procure então maximizar a força, né? A favor e minimizar a força contrária. Bacana, interessante. Falando do Manuel Pimentel ainda, ele escreveu um artigo para a Java Magazine, que saiu no número 76, na edição 76, sobre FDD, que é o Feature Driven Development, que é o desenvolvimento orientado a funcionalidades. E ele explica um pouco sobre as práticas de engenharia do FDD, misturando com as práticas de gestão do Scrum. Então, como tirar bom proveito dessas duas metodologias ágeis. Legal. Também uma novidade legal, um conteúdo que a gente acessou, que é bacana, uma entrevista na Infoque Internacional com a Mary Popendick sobre um livro que ela escreveu junto com o Tom, geralmente eles publicam juntos os livros, que se chama Leading Lean Software Development, Results Are Not the Point, que é um livro mais voltado para gerentes na implementação de Lean, né, de conceitos Lean. E ela fala que você não pode ter uma empresa que cria uma cultura Lean sem ter o apoio da liderança ou dos gestores, né, do pessoal que está à frente, gestão de projetos e CAO, CIO, C-Level, né? Tem também uma entrevista num podcast chamado Spamcast. A gente põe o link para vocês no show notes sobre esse livro, muito bacana. E em breve a gente vai publicar também uma Tech Talk que eu fiz essa semana aqui na Bluesoft, sobre o livro Implementing Lean Software Development, que é o livro anterior a esse que ela deu a entrevista. E vamos colocar o conteúdo, é um resumo desse livro, né? Li esse livro e fiz uma apresentação, mais ou menos 1 hora,
sobre o conteúdo desse livro, que é como implementar desenvolvimento Lean na sua empresa. Em breve vai estar no ar, te coloco os links também. Tem um blog do Leandro Silva também, falando um pouco ainda de gestão, que é o blog CodeZone, o pessoal deve conhecer, falando sobre gestão 2.0, ou gerentes 2.0. O Leandro, ele recentemente está como gerente de desenvolvimento de alguns times na Local Web, trabalha na Local Web, e ele citou 14 atividades de um gerente de desenvolvimento 2.0. Né? Entre elas tem ajudar a remover impedimentos que o time não consegue resolver por si só, né? Coisas mais complexas, manter-se atualizado com as tecnologias ou com a parte técnica do que o time está utilizando e ajudar na entrevista e contratação de novos membros para o time. Então ele fala algumas diferenças entre aquele conceito de gestão, de gestor de projetos, né? Ou daquele conceito mais antigo de comando e controle, para algo mais ágil e como fazer isso. Para finalizar, uma dica de livro. Um novo livro do Martin Fowler Signature Series, Continuous Delivery, que significaria entrega contínua. Como reduzir o tempo para mandar as mudanças, as coisas novas para o ar. Então esse livro cobre diversas coisas, como por exemplo gerenciamento de dependências, versão de controle, planejamento de release, integração contínua, tudo isso em bastante detalhes, além de coisas como testes de aceitação automatizados e criação de ambientes, tanto de teste como de produção, né? E claro, todos os problemas que você pode encontrar em relação a essas coisas. Mas esse livro ainda se encontra num formato chamado Rough Cuts, e ele pode ser lido somente online, ainda não foi publicado na versão final. E aí um serviço que eu gostaria de recomendar para vocês, um excelente serviço, eu o vi a primeira vez no blog do Felipe Calçado, blog Fragmental, e ele recomendou esse serviço, dizendo que era um serviço muito bom, realmente eu uso, é um serviço de leitura online. Você tem uma prateleira online, então eu tenho 5 lugares na minha prateleira e eu pago $9,90 por mês. E eu tenho direito a escolher 5 livros novos todo mês e ler na íntegra. E são livros técnicos, principalmente. Todos esses livros do Martin Fowler Signature Series, da O'Reilly, por exemplo, estão lá disponíveis, inclusive livros que ainda não foram publicados. Por exemplo, esse livro que nós citamos hoje, da Mary e do Tom, estava disponível lá antes mesmo de ter sido impresso. Então você que está sempre ligado nas novas publicações, novas tecnologias e tendências, é um lugar muito interessante para obter informações, além de sair mais barato do que encomendar os livros pela Amazon, porque o frete aqui para o Brasil não é tão barato. Então, recomendado para vocês aí. É o Safari Books. O Safari Books. safaribooksonline.com. Quase que eu me esqueço de dizer qual era o serviço. Bom, é isso aí. A gente termina aqui esse podcast. Se você tiver dicas de sites, manda pra gente, por favor. Se tiver qualquer feedback, sugestão de próximos temas, tem um pessoal comentando lá no blog sobre esse podcast, falando que tá legal. A gente quer ouvir se realmente está ajudando, qual a experiência que vocês têm tido com essas novidades ou com esses temas que a gente cita aqui. Por favor, entre em contato com a gente. O e-mail é podcast@bluesoft.com.br. Obrigado, pessoal. Obrigado. Então cancela aquele outro.